Você já ouviu falar de coleções dentro do Power Apps? Ou não tem a mínima ideia e quer aprender um pouquinho mais sobre isso? Então fica aqui no vídeo de hoje, eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre como que você pode criar então uma base de dados temporária dentro do seu aplicativo, ou até mesmo de uma forma onde seja muito mais rápida a consulta ao seu banco de dados. Bom, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Henrique, eu sou professor de Power Apps aqui da Ação Treinamentos, e na aula de hoje então vamos desvendar de uma vez por todas como que a gente faz para criar essas coleções aqui dentro do nosso queridíssimo Power Apps, ok? Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Primeira coisa, eu trouxe aqui para vocês, ó, um relatóriozinho, né, bem pequenininho, sobre como que a gente faz para entender um pouquinho mais para que servem essas coleções, tá? Primeira coisa é o seguinte, deixa eu abrir meu Zoom aqui para facilitar a nossa explicação. Eu sempre esqueço de abrir isso aqui antes de começar o vídeo, mas vamos lá. Seguinte, a primeira coisa, pessoal, que a gente deve sempre lembrar é o seguinte: a coleção, ela é um recurso que a gente tem hoje aqui dentro do Power Apps e pode ser que a gente venha a desenvolver isso aí também em outros softwares futuros. Mas, por enquanto, a gente utiliza ela majoritariamente aqui dentro do Power Apps. E a primeira coisa que a gente utiliza é para melhorar a performance local, tá? Então, eu vou deixar aqui na tela para vocês tirarem um zoom, um print, perdão, depois disso daqui para ficar melhor. Mas, basicamente, o que seria essa performance local? Quando a gente está conectado ao banco de dados externo, seja isso o Excel, Dataverse ou qualquer outro que a gente tem aqui dentro do nosso Power Apps, a gente está um pouco dependente da conexão, ou seja, tanto de internet, tanto do hardware, depende muito de onde você está se conectando. Então, pode ser que alguma transação que você queira fazer com a função path, por exemplo, você vai acabar tendo algum problema de uma possível performance ali dentro. Com as coleções, não. As coleções, então, de uma forma bem ampla, pessoal, nada mais é do que uma forma da gente armazenar dados diretamente dentro do nosso aplicativo, tá? Então, ele tem uma performance local muito melhor por conta de os dados estarem armazenados localmente, tá? Depois, manipulação temporária. Então, se você não quer necessariamente é, registrar aqueles dados que você está manipulando ali dentro de um banco de dados, seja ele onde for, você pode utilizar coleções para armazenar temporariamente. Então, sei lá, se você está armazenando ali rapidamente alguns dados de um cliente, de um fornecedor que você não quer realmente cadastrar aquilo dentro de um banco de dados, você utiliza então simplesmente uma coleção para armazenar aquilo de uma forma muito mais simples e rápida, ok? E por fim também, pessoal, simplificação de edição. O que significa isso? A Manipular as coleções é muito fácil, é muito simples. A gente utiliza basicamente três funçõezinhas aqui dentro do Power Apps, que são as Power FX, para fazer a manipulação então dessas coleções, tá? Que é algo que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso Power Apps. E aqui, pessoal, eu já deixei meio que pronto, tá? Uma forma de vocês entenderem o seguinte: a gente tem aqui como se fosse um nome do produto, a quantidade, e a gente vai fazer três coisas, pessoal. A gente vai adicionar produto e quantidade dentro de uma coleção. A gente vai limpar a nossa coleção e depois adicionar um produto. E por fim, a gente vai só limpar essa coleção. E como é que a gente faz isso? Vamos lá. Se eu selecionar esse botão que está aqui, eu já deixei a função pronta para eu conseguir mais explicar do que só ficar digitando. Eu acho que é mais fácil de vocês manterem a atenção em mim. E é claro, basta pausar o vídeo e fazer aí no seu Power Apps também, que você vai conseguir fazer com toda certeza, tá? Então a primeira função que a gente vai aprender aqui, pessoal, é uma função que chama-se collect. A função collect, ela é uma função responsável então por criar a nossa coleção, tá? Guarda aí a primeira função de hoje, função collect. Essa função então ela é responsável por simplesmente criar a nossa coleção. Assim que a gente abre os parênteses, pessoal, ela tem o primeiro argumento aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se eu apago aqui, se eu consigo fazer isso de uma outra forma. Mas basicamente o primeiro argumento dela é a collection, tá? Deixa eu até abrir um outro aqui, eu consigo mostrar os argumentos para vocês e depois a gente volta lá dentro. Então, vou colocar aqui um botão, ó. Deixa eu ver onde que ele inseriu esse botão, deixa ele aqui. E aí, pessoal, olha só, vou inserir aqui a minha função collect, eu não lembro de cabeça os argumentos dela. Então, aqui, ó, basicamente, a gente tem dois argumentos aqui, que é o nome da coleção e os itens que a gente quer colocar dentro dessa coleção, tá? Esses são os argumentos que a gente tem na função collect. Deixa eu voltar o false aqui. E aí, voltamos para a nossa coleção. E basicamente, turma, o que a gente tem aqui? O nome da minha coleção eu vou chamar aqui de call produtos, simples assim. Ponto e vírgula. E aí eu vou abrir chaves. Lembrando então para que servem essas chaves, pessoal. Essas chaves, como a gente viu no nosso último vídeo aqui do canal, elas servem basicamente, então, para nos mostrar simplesmente que isso é um registro. Então, eu quero registrar dentro da minha coluna de produto
tá? Eu crio aqui o nome da minha coluna, o que está dentro da minha txt produto, ponto text. O que que é isso, Henrique? É essa caixinha que eu coloquei aqui, tá? Essa input box aqui, que é uma caixa de input de textos, e eu chamei ela então de txt produto. E aí, basicamente, eu estou falando o seguinte: olha, coleção, crie para mim, né? Função collect, crie uma coleção chamada call produtos, de collection, e aí ela vai ter duas colunas. Ela vai ter aqui basicamente uma coluna chamada produto, que vai receber o item que está aqui dentro deste item, ponto text, ponto e vírgula, porque faz parte do nosso argumento, né, da função. A gente vai para o próximo. Crie para mim agora uma quantidade, uma coluna de quantidade, com o item da caixinha quantidade que está ao lado. E essa função value, ela está aqui, pessoal, para que eu possa transformar o item que eu colocar dentro dessa caixinha aqui de texto para número, simples assim. Então, trata-se de uma quantidade. Quantidade, ela é, então, um número, né, um whole number. Então, eu vou simplesmente fazer a transformação utilizando aqui a função value, beleza? Bom, vamos cadastrar isso aqui? Bom, basicamente, antes de mais nada, pessoal, para a gente conseguir enxergar, eu coloquei aqui, deixa eu tirar esse botão daqui de cima, ops. Deixa eu até deletar ele, que agora eu já não preciso mais dele. Volta essa galeria para cá. Eu inseri aqui dentro, pessoal, uma galeria. E dentro dos itens da galeria, eu coloquei simplesmente, então, a nossa coleção que a gente criou lá dentro. Depois que você insere ela dentro de uma função, essa coleção ela já passa a existir. Por enquanto, ainda ela não está com nenhum item dentro dela, mas só no momento que a gente fizer um cadastro. Então, olha só que interessante. Vou executar meu aplicativo aqui dentro. Vou chamar aqui esse produto, então, simplesmente de microfone, tá? Nick. E eu vou colocar a quantidade aqui de 12 microfones e vou clicar aqui no meu botão de adicionar. Quando a gente faz isso, pessoal, repara que automaticamente, né, de uma forma muito instantânea, ele já fez o cadastro para mim aqui nessa coleção. E aqui, lembrando então que essa galeria eu tenho a minha coleção call produtos. Então, conforme eu for lançando outros produtos aqui, agora, por exemplo, o teclado, ó, meu teclado vão ser 20 teclados que eu tenho aqui, né? Colocar aqui o 20, colocar em adicionar e assim novos. Clique em adicionar. Aí, agora eu cliquei. Agora, novos produtos vão ser inseridos dentro dessa coleção. Então, uma coleção, pessoal, ela é um banco de dados que a gente armazena aqui localmente no nosso aplicativo, beleza? Essa é a função collect, uma função extremamente importante que você tem que saber para dominar as coleções. Agora, pessoal, eu vou trazer vocês aqui para um outro ponto. Vou selecionar meu segundo botão aqui, que a gente fala agora um pouquinho sobre limpar e adicionar. Aqui dentro, pessoal, a gente tem uma função chamada Clear Collect. O que a Clear Collect faz? Ela também vai criar uma coleção para a gente chamada Call Produtos, tá? E aí, olha só que interessante. Eu quero que agora, primeiro, ela limpe tudo que está dentro dessa coleção e depois faça a inserção de novos produtos. Lembra que no início da aula eu mencionei para vocês que é possível, então, a gente armazenar dados temporariamente apenas para algum cálculo ou apenas para, enfim, para mostrar na tela aquele cálculo, aquele item que foi inserido? Bom, a Clear Collect, ela representa isso de uma forma muito material, porque ela simplesmente vai limpar tudo que está atrás daquela coleção e depois começar a inserir algo novo, tá? Então, por exemplo, a gente vai agora executar o nosso aplicativo e aí, ao invés de eu colocar teclado, né, que já está cadastrado aqui, eu vou colocar agora monitor e eu vou colocar aqui a quantidade de 5 monitores. Reparem que agora, pessoal, quando eu clicar dentro do meu botão limpar e adicionar, que é esse botão que está aqui ao lado, o que vai acontecer basicamente é toda a minha galeria será limpa e o monitor será inserido aqui, porque agora eu estou utilizando uma função chamada Clear Collect, que limpa tudo primeiro para depois adicionar algo novo, ok? Então vou clicar aqui em limpar e adicionar, e aí reparem então que agora eu tenho o meu monitor ali dentro, que é o cadastrado, tá? Então guarda isso, a Clear Collect, ela limpa todos os dados da coleção que você está trabalhando, para depois fazer então a inserção. E por fim, para a gente caminhar para o final da nossa aula de hoje, tem uma última função muito interessante aqui, que é simplesmente a função clear, pessoal. A função clear, ela é diferente da clear collect, ela simplesmente vai limpar toda a nossa coleção e não vai inserir nada depois. Então, basicamente aqui, o único argumento que eu tenho dentro da clear, qual é a collection que ela vai inserir para mim. No caso, é a nossa call produtos que a gente já criou ela anteriormente, tá? Então, quando eu executar aqui dentro, eu vou executar, repara que eu tenho meu monitor aqui dentro, se eu clicar na opção de limpar, que é só a minha função clear, quando eu clicar aqui dentro, simplesmente o meu monitor some, ou seja, a minha coleção acaba de ser limpa e mais nada tem aqui dentro. Então, basicamente, pessoal, para você trabalhar com coleções, você precisa basicamente dominar essas três funções da PowerFX, ok? É muito importante que você saiba coleções? Sim, pessoal. Não é tão comum de ser utilizado no dia a dia. Realmente, as pessoas hoje elas trabalham muito mais com os bancos de dados
vamos chamar de convencionais, ou seja, que você realmente usa para armazenar um dado a longo prazo, mas aqui as nossas coleções também acabam sendo muito utilizadas para trabalhos mais rápidos do dia a dia, principalmente quando a gente está trabalhando ali com alguma coisa mais próximo do offline, beleza? Bom, então é isso. Gostaria de lembrar vocês para deixar o like aqui nesse vídeo, para se inscrever no nosso canal e principalmente deixar o seu comentário acerca do nosso vídeo de hoje e principalmente sobre os assuntos que você gostaria de ver nos nossos próximos vídeos. Bom, meu nome é Henrique, agradeço imensamente a sua participação até aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!